Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Chegamos aqui em nome da Micromarket e também da 7K. A 7K, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, está junta para melhorar a sua diversão, com responsabilidade e somente para maiores de 18 anos. São muitas as vantagens e muita coisa legal para você poder se divertir. Cashback, tem atendimento 24 horas, você tem muitas opções de jogos, enfim, é a 7K, que é a bet de verdade que está com o canal Atenção Vascaínos. Eu estou voltando hoje à noite para o Brasil, depois de ficar 10 dias aqui em Orlando, na Flórida, tentando de alguma maneira aproveitar com minha família momentos de descanso, com amigos. Confesso a vocês que, é claro, a gente descansa a cabeça, a gente se distrai, a gente vai a parques maravilhosos, a lugares fantásticos, a gente vai comer em lugares bacanas, e estávamos aqui numa casa onde estou ainda hoje, estou saindo daqui a pouco, quando a gente fez aqui jantares, enfim, momentos que a gente desfruta. Mas na última quinta-feira, eu estava num parque do grupo da Disney, o Epcot Center, e eu estava com uma dificuldade muito grande de ver o jogo do Vasco, porque a Prime Video, a priori, não passaria imagens aqui para os Estados Unidos, né, como se fosse um bloqueio. E eu me vi no meio do parque, procurando um sinal da Prime para poder ver o jogo, para entender isso. E consegui. E passei 2 horas do meu dia de entretenimento num parque fantástico, com a minha família, com os meus amigos, vendo o jogo num celularzinho, né? Com esse power bank para carregar e num celularzinho. Olhando, xingando, reclamando e até assustando algumas pessoas. E depois, por conta de compromissos das pessoas aqui que estão com a gente, não conseguiria voltar para casa, teria que demorar um pouquinho, e aí tive que buscar um lugar para gravar, a luz era baixa, o barulho, o som. E eu estava conversando com o Igor Silva, dizendo, olha, eu vou mandar um vídeo. E quando acabou de gravar o vídeo, me deu uma tristeza, porque um dos melhores brinquedos do parque, um dos melhores brinquedos do complexo Disney, o Guardiões da Galáxia, uma montanha-russa espetacular, eu não tinha ido, porque eu estava parado vendo um jogo no final, infelizmente ainda vi o gol da Chapecoense, puto, chateado, irritado e frustrado, ainda tendo que gravar um pós-jogo chateado.
todo mundo foi no brinquedo. Eu não fui. E hoje é sábado e eu tô me remoendo com isso. Porque a pergunta que eu faço é: o Vasco vale a pena hoje em dia? Tá valendo a pena a gente fazer esse esforço todo? Tem valido a pena a gente ter ficado tão longe do nosso dia a dia, tão longe das nossas coisas, né, cotidianas? A gente tem dois grandes amigos no canal, que são membros do canal As Antigas, a doutora Paula e o doutor José Atu, que estão vindo para os Estados Unidos. Chegaram ontem aqui em Orlando. E no grupo nosso de amigos do AV, a doutora Paula Brandão disse: olha, eu vou descansar, vou dormir, porque amanhã eu estou viajando, e isso era quinta, que eu vou me desligar desse time desgraçado, foi a expressão que ela usou. E olha, o Vasco não faz mal a nenhum de nós, gente. Não faz bem, desculpa, é nenhum de nós nesses últimos anos. Fazer mal, ele faz muito mal. Ele adoece a gente, ele entristece a gente, ele decepciona a gente. Ele é um exercício de relação tóxica, sabe? E o que eu estou falando hoje aqui é uma coisa que se repete por muitos e muitos anos e que a gente não vê uma solução, a gente não vê uma chama, sabe? Esse ano, inclusive aqui, eu trabalhei muito, apurando muita notícia, dando muita informação, participando do news, participando de lives, e eu ficava às vezes pensando se valia tudo a pena isso, sabe? Porque eu olhava assim e falava: caramba, o Vasco está contratando, o Vasco está indo no mercado, está buscando jogador, deu um balão no Boca Juniors pelo Marino Inestrosa, foi atrás de jogadores aí do mercado como o Cuiabano, que está vindo, e ele poderia ter vindo para o Botafogo. Isso dá um ânimo, sabe? Mas aí você vê a bola rolando, e eu não sei o que é, torcedor, assim. Tá bom, eu queria ter esse papo aqui porque é uma coisa que me chamou muito a atenção e me frustrou muito, porque eu vivi um momento que é raro eu estar aqui, sabe, vivendo e passeando e dando uma descansada com a família, e no meio de tudo você se vê estressado, você se vê irritado, você se vê preocupado com tudo, e os amigos diziam: pô, Flávio, vai relaxar aí, esquece esse Vasco, mas eu não consigo, cara. A gente não consegue, a gente não abre mão disso, é um vício, cara, é uma coisa, sabe, é uma coisa que tá impregnada na gente, de preocupar com o resultado, de estar andando num parque, as pessoas estão ali, a gente está apurando, vendo que horas que chega o Cláudio Spinelli, que horas que chega jogador tal, que horas que vem jogador isso, que horas que aquilo vai acontecer, se isso vai dar, se o vídeo tá bom, notícia de potencial construtivo, vamos apurar, pô, o Garré foi emprestado, sabe? É um negócio muito louco, muito louco. É claro que a gente faz com muito prazer, porque você, torcedor do Vasco, merece, né? Você, torcedor do Vasco, é a razão principal, porque pelo que acontece no campo há muitos anos, dá no saco. E eu sei que você tá assim. É importante para nós a sua audiência, é importante para nós que você esteja com a gente, é muito importante porque você alimenta o canal, você alimenta o nosso trabalho, você prestigia a gente, nos dá audiência. Isso para mim é muito, muito, muito fundamental. Mas é claro que a gente também não pode viver um mundo de ilusão de achar que você está feliz. Porque a sua relação com a gente é um pouco da nossa relação, todos nós, com o Vasco. Porque vocês se ligam no AV, porque vocês gostam do nosso trabalho, vocês gostam daquilo que a gente faz, vocês gostam do nosso conteúdo, da nossa seriedade, da nossa credibilidade, de dar notícias, de estar nos jogos, de fazer boas coberturas, de ter uma análise bem ponderada no pós-jogo. Isso para nós é muito importante, mas chega uma hora que eu entendo que você possa estar de saco cheio, cara. E a gente que mais ouve: eu já vou largar do Vasco, eu não aguento mais o Vasco. E no dia seguinte a gente está aqui. No dia seguinte. Mas eu entendo muito você. Cansa. E hoje o chamariz disso, o alvo disso, é o técnico do Vasco, Fernando Diniz, como todos os técnicos são assim. Os técnicos são sempre os culpados, os técnicos são sempre os vilões, os técnicos são sempre os mordomos da história. O jogo do Vasco contra a Chapecoense
e os últimos jogos do Vasco comprovam que o Fernando Diniz não está vivendo um bom momento no Vasco. E acho que, apesar do jogo da quinta-feira ter demonstrado um time melhor, um time mais bem arrumado, criando muitas oportunidades, podia ter ganho tranquilamente da Chapecoense, mas eu estou falando aqui por experiência de quem já vê futebol há muito tempo, e quem vê futebol sabe disso, cara. Essas fases são complicadas. É um jogador artilheiro que a bola não entra, sabe? Você olha assim pro cara e você fala assim, nossa, cara, que fase, hein? E tudo na vida tem fases. Tem fase que você tá bem, tem fase que tudo dá certo, tem fase que tudo é apertado, tem fase que tudo é difícil, tem fase que, porra, você tenta fazer o certo, a coisa dá errada. Tem dia que você acorda, a coisa já não tá dando certo no primeiro momento. Você vai fazer um pão, queima o pão porque esqueceu, sabe? Você vai fazer um omelete e aí acaba o gás. Coisas assim que você fica pensando, meu Deus, caramba, sabe? Que coisa louca, gente. Às vezes a gente vai aqui para um parque, entra num parque, encontra um atendente mal educado, uma pessoa que, porra, responde você mal. E aquele dia passa a ser um dia estranho, sabe? E aí daqui a pouco você encontra uma pessoa totalmente diferente, um atendente bacana, uma pessoa que vai te levar para tal lugar, uma pessoa que te libera para entrar pelo lado mais rápido, enfim. E assim é a vida. São momentos bons, momentos ruins que a gente... É uma montanha russa, sim. Só que isso chega uma hora que cansa, cara, porque a gente quer ter um pouco de paz, a gente quer ter um pouco de tranquilidade, a gente precisa ser normal. A gente precisa entrar num campeonato, jogar bola, ganhar, perder, empatar, mas a gente precisa ter esperança e expectativa. E amanhã, por exemplo, quando eu chegar ao Rio, o Vasco vai fazer um jogo contra o Botafogo que ele precisa ganhar. Porque senão ele pode entrar na zona de rebaixamento. Não vai entrar porque o Sampaio Corrêa não vai ganhar do Flamengo. Porque eles vão classificar o Flamengo para a fase final. E eu acho que dificilmente o Flamengo não vai ser campeão carioca de novo. Mas o Vasco, que desdenha tanto, e nós temos um pouco isso, né, desse desdém por conta, porque o Flamengo vai cair, porque o Flamengo não vai sair. Aí foi enfrentar o Vasco. Botaram um time principal preocupados. Amassaram o Vasco. A gente perdeu até um argumento. A gente não conseguiu, por esse vergonhoso jogo do Vasco, dizer assim, não, a gente tá brigando. Porque quando eu me lembro o jogo do Maracanã, eu fui grandão. Assim, muito confiante que a coisa, porra, vai dar, meu irmão. Claro que vai dar. E não deu, a gente não andou. E aí, a gente tem esse jogo de amanhã, que se a gente não ganhar, a gente pode estar arriscado a não classificar, ou então a gente ficar em quarto num grupo do Campeonato Carioca. De 6, a gente ficar em quarto. Então o Vasco ele entristece muito. O Vasco decepciona demais. Como foi quinta-feira. Só que a gente precisa ver uma solução. E eu, assim, eu gostaria muito de entender essas fases, sabe? E me preocupa demais porque quando a fase é assim, é difícil reverter. É difícil. Tem que acontecer alguma coisa nova. E eu penso no Diniz para sair, mas aí eu vejo que o time também parece que, apesar de ter ótimos jogadores, mas é um time que não manda, sabe? É um time que não progride, é um time que tem uma mentalidade, parece perdedora, uma mentalidade para baixo. E eu acho que isso preocupa demais, chateia demais. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu tô assim, já com um mês de Vasco no ano, cansado do Vasco. Cansa, cara. É muito cansativo essa relação nossa com o Vasco. O Vasco vai ter o Clássico Botafogo, vai continuar o Campeonato Brasileiro, 1 ponto em 6. Complicado, cara. Difícil, sabe? Muito difícil. Vai pegar agora um Bahia em casa, precisando vencer, para pelo menos dar algum retorno. Mas eu não sei o que sugestionar. Vamos demitir o Diniz? Mas aí será que o time vai jogar? Vamos trocar o jogador, mas a gente não está contratando já, então é uma coisa meio sem saída, sabe? Parece uma coisa kármica, é coisa que não anda, é uma coisa do cosmo. É difícil, cara, muito difícil. Tô voltando ao Brasil, tô saindo hoje aqui de Orlando, amanhã chego, mas assim, honestamente, não tenho grandes esperanças em mudanças a curto prazo. O Vasco está se reforçando, está trazendo e está fazendo uma janela espetacular através do ótimo Admar Lopes. Mas até isso conspira. No momento em que a gente faz uma janela boa, as coisas não andam.
as coisas não progridem. A gente vê o rival também estranho, a gente vê críticas aí, o Botafogo foi jogar com o Grêmio e Porto Alegre, tá um momento estranho para todo mundo, né? Nem todo mundo tá jogando uma bola assim redonda, tá todo mundo meio, né, claudicante. O São Paulo mal no Paulista vem e ganha do Flamengo. Mas como o problema dos outros é o problema dos outros, eu tô preocupado com o meu problema. E o problema do Vasco é um problema que transcende o campo bola, sabe? É alguma coisa que, às vezes eu fico achando que tem realmente alguma coisa enterrada no gramado, que tem algum trabalho aí forte, alguma coisa para atrapalhar o Vasco, porque não tem explicação. Absolutamente não tem explicação. Chegar aqui fora Diniz é uma solução? É. Acho que o trabalho dele deu, já falei isso. Porra, tira o Brenner, acabou de chegar, tem 2 jogos. Não, bota o Spinelli, aí o Spinelli entra mais. Pô, mas esse equatoriano, esse argentino não joga nada. E assim a gente vai. A gente vai levando nesses muitos últimos anos. Sempre o que está de fora é o melhor. E quando ele entra, é o de fora que é melhor. E quando ele entra, é o de fora que é melhor. Enquanto isso, quem está de fora somos nós. Grande abraço. A gente se vê. Daqui a pouco tem o Faísca tá on com o Jean Faísca aqui no AV. Tchau.